Bom dia, a paz do Senhor, irmãos, a todos. Há muito tempo eu queria fazer esse projeto que é o devocional, né? De poder estar falando da palavra de Deus para os irmãos. Sempre tive essa vontade, só a gente não tem tempo, né? No dia a dia. Mas eu decidi que esse ano eu precisava fazer isso. Coloquei nos meus projetos e agora eu vou tentar colocar em frente. Hoje eu quero deixar para os irmãos uma palavra que está em Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, que é uma palavra bem conhecida, né, que é a parábola do filho pródigo, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e aos alpargas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa parábola ela é bem conhecida, né? Porque ela fala do filho pródigo, né? Aquele em qual pediu a herança do seu pai sem ele mesmo estar morto. Pegou a sua parte e foi embora gastar dissolutamente essa parte da sua herança. Eu quero que vocês abram sua mente e imagine comigo agora. Pode fechar seus olhos em espírito de oração. Imagine num campo, uma fazenda. E nessa fazenda tem lá esses 2, porque na verdade são os 2 filhos pródigos, né? O que estava dentro de casa e o que saiu e depois retornou. Imagine nesse campo esse rapaz que acorda todo dia para fazer o mesmo trabalho. O sol nasceu, o galo cantou, mas para esse jovem, os dias já não são mais o mesmo. Para esse jovem, tudo irrita ele dentro da casa. Tudo. Às vezes os trabalhadores da fazenda irritam ele, o campo, o trabalho, tudo irrita ele. E ele já está chegando num nível em que muitas das vezes acontece com muita gente, que às vezes vai para a igreja, senta no banco da igreja, mas já não é mais aquela mesma pessoa do começo.
começou a perder a sua essência, deixou perder a sua essência. E a gente olha assim e fala, mas o que ele fez pelo meio do caminho? Às vezes ele não fez nada pelo meio do caminho. Às vezes ele colocou somente aquele sentimento dentro de ti, de que ali não era mais o lugar dele. Ele deixou-se invadir por esse sentimento. Ele deu a brecha que necessitava para esse sentimento entrar dentro do seu coração. E ele chega para o pai dele e fala, pai, me dá a parte da herança que me é por direito. E o pai, por deixar ele ser livre e ter a sua escolha, como é o nosso Pai do céu, ele reparte a herança e dá. E isso fere o pai, porque o pai não quer que saia da sua presença. O pai quer que esteja ali, firme, caminhando, continuando cada dia a fazer a sua obra. Mas para esse irmão, para esse filho, ele já não é mais a mesma coisa. A palavra de uma pessoa, o louvor, isso já não entra mais nele, já não edifica ele já não está mais se sentindo ali. A única coisa que ele está querendo é sair da presença do Pai. E quantas pessoas a gente já viu hoje que eram fervorosos, que cantavam os melhores louvores, que entoavam as melhores palavras, saindo da presença do Pai. E o Pai fica triste com isso, porque são tempos difíceis, são tempos muito difíceis. E aquele que sai da presença do Pai hoje, é difícil voltar. É difícil voltar hoje para a presença do Pai, porque o mundo oferece tanta coisa, e o mundo ofereceu tanta coisa para esse filho pródigo. Ele ofereceu muita coisa e ele gastou toda a sua parte da herança com prostituição, com bebidas, com coisas dissolutas. E aí quando ele chegou ao fundo do poço, e ele via que o que ele cuidava, que eram os porcos, e a lavagem que dava para os porcos era o que ele queria comer, porque ele não tinha mais nada para comer e ele necessitava disso para comer e nem isso davam para ele. Quantas pessoas estão jogadas aí no mundo que imploram por um pedaço de pão, e às vezes a pessoa passa com um pedaço de pão, ela prefere jogar fora no lixo do que dar para essa pessoa. Era isso que o jovem, que o filho pródigo vivia. Ele desejava comer bolotas dos porcos, mas ninguém dava uma sequer para ele. Até que ele disse, vou retornar para o meu pai e vou dizer que eu pequei contra o céu e contra ele, que eu não sou digno de merecer. Mas é isso, a gente está pensando com os nossos olhos humanos. Porque desde o dia em que o filho pródigo saiu da sua casa, o pai desejou a volta dele todos os dias. Todos os dias o pai desejou a volta dele. E quantas vezes nós estamos passando por isso dentro de casa? Um filho nosso está perdido, um marido, uma esposa, um irmão, uma mãe, um pai, e que a gente ajoelha e ora para o Senhor, eu já não aguento mais, Senhor, me ajuda. A gente começa a clamar, e é isso que o filho pródigo fez. Ele começou a clamar, ele falou, eu tenho que voltar para casa, porque lá
Os trabalhadores do meu pai comem melhor que isso, tem pão todo dia. E eu aqui não tenho nada para comer. Eu estou perecendo. E as pessoas estão perecendo nesse mundo. As pessoas estão mais preocupadas em dar as suas opiniões em redes sociais. E tem pessoas que estão perecendo, querendo voltar para casa, mas elas não têm força para voltar para casa, porque a gente está lá dentro da igreja apenas por olhar e querer apontar. Ó, tá vendo? Eu te avisei. Eu falei que ia cair. Eu disse, a gente está mais preocupado em apontar o dedo do que resgatar essa alma perdida. As pessoas estão lá, as pessoas estão fracas, estão sem vontade, sem força. Quando você leva uma palavra para ela, quando você fala um Deus te abençoe, a lágrima desce nos olhos dela. Ela desce nos olhos dela. Porque ela sabe que um dia ela estava lá, um dia ela louvava, um dia ela pregava, um dia ela tinha a oportunidade dela, um dia ela era um músico na casa do Senhor. Um dia ela pegava essa palavra, ela sentava e ela perdia a hora. Ela perdia o tempo e a noção, porque isso daqui é maravilhoso. E ela está sentindo falta disso, mas ela não tem forças sozinha. E o inimigo cegou ela de tal maneira que ela não consegue nem clamar ao Senhor para tirar. É tanta tribulação, tanta luta, porque precisa sobreviver, porque precisa arrumar o café da manhã, porque precisa arrumar o almoço, porque precisa a janta, porque precisa arrumar um lugar para dormir. É muita tribulação para aquele que sai da presença do Senhor. Mas o pai estava ali, como esse pai estava, esperando ansiosamente pela volta do filho. E quando o filho voltou, não me importou o que ele tinha passado. O pai só queria abraçar, o pai só queria fazer uma festa e dizer: esse filho estava perdido, mas ele voltou. Ele voltou para os braços do pai. Você pode voltar para os braços do pai. Não espere acontecer o pior na sua vida. Não espere. E o outro irmão ficou revoltado quando o pai fez isso. Ele disse: toda a minha vida trabalhei para o Senhor, nunca saí da sua presença. E eu nunca tive isso, nunca tive uma festa. Ele foi reclamar para o pai, enquanto de nós reclamamos para o pai que o ímpio lá fora tem carro, tem mansão, tem viagem. E a gente que está na presença do Senhor tem que lutar cada dia. Essa dúvida é questionada. A gente se questiona, mas a gente não tem que questionar. Porque nós que estamos na presença, nós somos sustentados a cada dia pela sua graça e pelo seu livramento. E nós temos que ficar felizes com aquele que volta para a casa do Senhor. A gente não tem que ficar com raivinha nem com birrinha, porque nós somos separados. Um cristão não é separado para dar opinião, ele é separado para viver a palavra. A gente quer ficar na rede social sendo o senhor dos julgadores. Ah, mas esse irmão, ele ia no culto só domingo. Ele ia no culto só domingo porque ele trabalhava de segunda a sábado. Mas ele ia no domingo entregar o melhor dele. E você e nós ficava apontando o dedo para ele. E isso foi entrando no coração e criando raiz de amargura. E isso foi que fez, que afastou ele. Às vezes tem um irmão dentro da sua igreja que entra lá querendo um abraço. Somente um abraço. É
É só isso que Ele quer. Um abraço vale mais do que 1000 palavras às vezes. E você quer apontar o dedo e dizer: por que você não veio no culto de quarta? Por que você não veio no culto de segunda? Por que você não veio no culto de sexta? Abraça, ama Ele, porque Ele precisa disso para estar na casa do Senhor. Ele precisa do amor. O amor de Deus é o que lhe mantém de pé. Mas se nós formos para a igreja para poder apontar o dedo, para se fazer de julgador, nós somos como o outro filho pródigo, que estamos dentro da casa do Pai, mas nós estamos perdidos. O filho pródigo que foi embora, ele foi embora e ficou perdido lá. Mas lá, quando ele estava no fundo do poço, ele viu que ele estava errado e de que a única salvação dele era voltar para a casa do Pai. Mas tem gente dentro da casa do Pai que está perdido. Está perdido e não sabe mais o que fazer. Está no modo automático dentro da igreja. Você está no culto, dá glória a Deus, se dá glória a Deus. Dá glória a Deus se sentir alguma coisa, se não sentir alguma coisa, a culpa foi do pregador, a culpa foi da palavra. Não, a palavra do Senhor se renova a cada dia ela se renova. Duas pessoas podem pregar a mesma palavra, uma seguida da outra, mas a palavra do Senhor vai se renovar em nossos corações. Então nessa manhã, que nós possamos ser mais amor, porque Paulo disse que o amor supera todas as coisas. O amor é que vai salvar o mundo. A nossa maior prova de amor há 2000 anos foi lá na cruz, que mesmo traído, mesmo ferido, mesmo humilhado, mesmo criticado, mesmo pregado em uma cruz, Jesus continuou pregando o amor. Ele continuou pregando o amor e ele continuou pregando o amor. E até hoje o amor é pregado por ele em nossos corações. Ele pregado naquela cruz, crucificado, sendo humilhado, escarnecido. Ainda assim ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos o que fazemos mesmo. A cada dia nós somos pecadores. Nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Porque se não fosse a graça do Senhor e não fosse a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Quando nós estamos fracos, nós clamamos misericórdia e Ele coloca-nos forte. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, nessa semana que se inicia. E que a graça do Senhor esteja convosco, Senhor. Pregue o amor. Se você feriu o seu irmão, vai lá, peça perdão. Não deixa criar raiz de amargura. Não deixa, porque isso pode afastar uma pessoa da casa do Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, Senhor. Que o Senhor nos dê livramento e dê livramento para cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que essa palavra, Senhor, entre no coração daqueles que necessitam e que precisam mudar.
Assim como eu preciso mudar, assim como eu preciso ser liberto, a cada dia eu preciso ser liberto, a cada dia eu preciso ser curado, Pai. Trabalha na vida de cada um, Senhor. Livra, Senhor, cada um dos maus, dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Guia o caminho dos seus servos e aquele que precisou e que está ouvindo essa palavra agora, Senhor. Entra no coração dele, cura a ferida. Se alguém um dia falou alguma coisa para ele dentro da sua casa, Pai, que o Senhor venha limpar agora e venha quebrar toda essa amarração que tem no coração dele, Pai. Liberta-nos, nos guia, nos guarda e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.